Então, boa tarde. Boa tarde, professora Letícia. Boa Boa tarde a todo tarde. mundo que está nos assistindo hoje. Hoje a gente está começando um ciclo de lives aqui no Nutep. O ciclo vai ser composto de 3 lives durante essa semana. A primeira é essa, com a professora Letícia, sobre o livro Epistemologia do Armário. A próxima vai ser dia 27, com a Thalita Nogueira. Vai ser mediada pela Bruna, que é também integrante do Nutep. E no dia 29 a gente encerra esse ciclo de lives pelo mês do orgulho, com uma conversa sobre cultura drag queen com a Lola e mediada pelo William, que também faz parte do Nuteps. Eu queria agradecer a presença da professora Letícia por aceitar fazer essa live aqui com a gente do Nuteps. Muito obrigado. E eu vou passar a fala Obrigado. para ela se apresentar para todo mundo aí que está assistindo. Então, gente, boa tarde, tá? Primeiramente, agradecer o convite do professor Guilherme para estar aqui com vocês, debatendo um pouco, né, refletindo um pouco sobre essa figura que é tão emblemática para a comunidade LGBT, que é a figura do armário, né? Sim. E estando no mês do orgulho, principalmente, né? Se torna ainda mais emblemático falar disso, né? Tendo em vista que o próprio nome orgulho, ele faz uma clara menção opositiva ao termo armário, né? Esse nome orgulho, ele surge exatamente como essa política que nós vamos gestar dentro do movimento LGBT, que nós vamos chamar de saia do armário, assuma-se, né? E isso vai se dar tanto no contexto norte-americano, como no contexto brasileiro também, né? Da militância homossexual de modo geral, né? A gente precisa demarcar que o movimento LGBT, enquanto marco civil, marco social, político e organizado, ele completa em junho, né, 51 anos de existência, né, já que nós consideramos esse marco principal de surgimento do movimento LGBT, o levante, a revolta, né, de Stonewall, né, quando a gente vai entender que há esse processo de organização política, né, dentro da comunidade LGBT. Contudo, nós sabemos que em outros momentos históricos houveram rupturas, né, e houveram também práticas homoeróticas, né, inclusive dentro daquilo que o Foucault vai entender que a homossexualidade é uma categoria discursiva e que ela vai surgir no século XVIII, século XIX, e que as outras, o que não significa dizer que nós não tivéssemos experiências homoeróticas a partir de outras condições de produções discursivas, né? Isso vai acontecer, na verdade, com uma série de outras identidades, e a própria identidade travesti também vai passar por isso, né? Quando nós falamos de travestilidade, nós falamos eminentemente de um sujeito, ou, como prefiro destacar, de uma sujeita, né? Que vai estar ali sendo demarcada dentro desse limite do século XX, né? Mas sempre existiram experiências travestigêneras, né, no mundo, na África, em tribos norte-americanas como os Two Spirits, as Berdashes, as Mushes. São várias experiências Uhum. que, inclusive, estudos antropológicos vão dar conta, né, de experiências que hoje nós entendemos sobre um prisma da travestigeneridade e que, inclusive, de modo extremamente afirmativo dessas identidades, nós chamamos de travestis a partir da nossa leitura, né? O que para alguns podem ser um anacronismo, uma incongruência, uma impossibilidade. Para nós, travestis é, na verdade, um movimento de afirmação dessas identidades a partir daquilo que nós vivenciamos, tá? Deixa eu só mandar um beijo pro Rascunhos Líquidos, que está conosco, né? Que é um artista maravilhoso. O Enderson também, e o Felipe. Beijo, Felipe, para você também. Professora Letícia, Diga. é,
Quanto às perguntas, você acha melhor a gente deixar para o final, o pessoal ir fazendo, eu vou anotando, ou durante a conversa a gente já vai Você pode ir colocando? anotando. Se por acaso, como eu geralmente às vezes eu consigo ler, acompanhar o que está passando e entender o que eu estou falando, se eu conseguir, eu já respondo imediatamente. Se eu Tudo perceber que é bem. uma pergunta que não consigo encaixar agora e que é melhor abrir uma discussão depois, eu deixo o tempinho no final para a gente responder, tá bom? Tudo bem. Então, quem Clique. tiver pergunta, pode fazer aí que eu vou anotando aqui. Pronto. Para tu ter um, não sei se tu já sabe, mas como a gente está conversando agora e não conversou antes, para tu ter um controle do tempo, tu percebe que em cima tem um ao vivo. Se tu clicar no ao vivo, ele te dá exatamente o tempo. Tu fez isso? Massa. Clica no ao vivo, Ah, pronto. Ele é te minha dá primeira live, exatamente, tô sabendo pronto, agora. tranquilo. Não, sem Massa. problema. Eu também demorei um pouquinho para aprender. Então, ali você consegue controlar o tempo, mas eu vou tentar falar até uns 40 minutos no máximo de live, porque a gente fica com 20 minutos para discussão, tá? Ok. Então, essas experiências, né, que vão acontecendo em todo mundo, embora elas existam como práticas homoeróticas, como divergências dentro dessa identidade de gênero binário, né? Inclusive, só voltando a essa questão da gente falar travestis, né, é extremamente interessante como a definição de sexos biológicos foi definido no século XVIII e nada disso impede de se falar em homem e mulher no período primitivo, no período medieval, mesmo que não existam essas categorias em termos científicos em uma divisão de sexo, né? E aí eu estou falando isso porque, na verdade, há uma estratégia discursiva de invisibilizar as travestis, porque todo mundo, os estudos dizem, a homossexualidade no Brasil colônia. Como é que pode ter estudo sobre homossexualidade no Brasil colônia se o termo homossexualidade ele não é cunhado no Brasil colônia, né? Então, e aí os pesquisadores de gênero eles vão utilizar. Agora, quando a gente diz que os Two Spirit são uma experiência travesti gênero, aí vem com esse discurso. Ah, não, isso é anacrônico. Isso que vocês estão fazendo é impor uma identidade ocidentalizada a um grupo de pessoas que não se reconhece dentro da travestilidade. Então, na verdade, dentro das práticas discursivas, o que há é um jogo de poder e uma estratégia constante de ocultar os corpos de travestis e as subjetividades de travestis, e isso vai acontecer em todo o tempo histórico, inclusive agora, mesmo com os nossos discursos ocupando alguns espaços, né? Mas nós reconhecemos que Stonewall, né, em 49, é esse marco internacional da militância LGBTI organizada, né? E esse marco ele vai se centrar dentro dessa figura do armário, né? E a figura do armário ela vai ser considerada esse símbolo de opressão, né? Então o armário ele vai sintetizar em termos metafóricos, né? O quanto a comunidade LGBT ela é extremamente oprimida, né? Em suas identidades, nessa perspectiva de ter que ocultar os seus desejos, né? E, inclusive, o texto da Eva Sedgwick, que é um texto bastante interessante, que eu vou utilizá-lo, né? É um livro, mas aqui no Brasil a tradução que nós temos é de um texto, né? Que foi compilado a partir desse livro, então é um texto até grande, 37 páginas, exatamente porque houve a tentativa de transformar o livro em um artigo, né? Que pudesse Condensado. ser condensado e pudesse ser amplamente divulgado aqui no Brasil, né? Então, o livro, pelo menos eu desconheço, não sei se também porque depois do mestrado, peço até desculpa caso eu não fale tanto do texto, não só pelo tempo, mas porque também após o mestrado eu não tenho voltado tanto a esse texto. Foi um texto muito interessante quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, mas confesso que hoje não é um texto que eu mobilizo tanto, né? Embora eu goste muito dele, né? E acho que ele é Uhum. extremamente relevante para quem faz pesquisas dentro das homossexualidades, porque de fato é um texto clássico dos estudos de gênero e sexualidade no Brasil, né? Exatamente porque é o texto referência para a gente analisar
essa ideia do armário, né? E aí eu tive que ir nesse texto do armário, porque na minha pesquisa houve um confeto que era exatamente isso. Um dos jovens da minha pesquisa, fiz uma pesquisa com jovens de ensino médio no município de Ilha Grande, no litoral do Piauí, e um dos jovens, ele criou o seguinte confeto, que é um conceito perpassado por afeto, né? Ele disse que existia uma sexualidade enganchada no armário. Aí eu perguntei para ele, como é essa sexualidade enganchada no armário? Aí ele disse, é quando a pessoa é, mas não é. É quando ela se assume para um grupo de amigos, mas ela esconde de outro grupo de pessoas. Então ela é e não é, né? E aí a gente sabe que esse do ser e não ser está muito dentro de uma conjuntura que a gente entende na perspectiva deleuziana de devir, né? Então devir, ele é esse constante vir a ser, porque ele não está dentro de uma categoria essencialmente ontológica, né? E o mais interessante é que os meninos da ilha, eles não consideraram problemático essa história do ser ou não ser. Eles acham que a pessoa ela deveria ter o direito de ser e não ser, inclusive, né? E aí, isso é extremamente problemático, aí é a figura do armário que a gente começa a confrontar, né? Que, inclusive, eu penei muito para escrever isso na minha dissertação, porque eu tive que encontrar um modo de entender a potência desse confeto, sem desmerecer a militância organizada em torno desse movimento do se assumir, né? Inclusive, foi um processo muito duro para mim, antes do mestrado, inclusive, da dissertação, porque eu sempre tive plena consciência que aqueles corpos que decidem assumir publicamente a sua sexualidade, eles estão na linha de frente do confronto, da morte e dos avanços políticos, né? Então, portanto, para que a bicha que está no armário ela possa minimamente viver a sua sexualidade, muitas corpas e corpos que assumiram publicamente tiveram que morrer, tiveram que levar muita pancada, né? Então isso no início para mim era muito complicado, porque na verdade eu tinha um desrespeito por esses corpos que não assumiam a sua homossexualidade ou a sua travestilidade. Isso quando eu entrei na militância, né? E lógico, pelo próprio jogo da militância, porque querendo ou não, a militância ela joga muito com essa estratégia de que as pessoas elas precisam se assumir, né? Com o tempo, conforme eu fui estudando Foucault, fui estudando Deleuze, eu fui entendendo que os movimentos, eles são muito mais de uma ordem micropolítica também, do que apenas de uma ordem macropolítica. Então, essa bandeira de sair do armário está dentro de uma estratégia que é muito mais de uma macropolítica do movimento LGBT, do que dentro de estratégias micropolíticas que os diversos corpos podem exercer dentro da vivência da sua sexualidade. E que, inclusive, eu comecei a entender que essa vivência dentro do armário, ela também pode ser uma experiência que possa minimamente ou maximamente também trazer prazer e alegria para os corpos que estão dentro do armário. Por quê? Porque essas subjetividades, elas são de fato muito diversas, né? E a gente não pode negar, não pode esconder que esse jogo de ocultação, de segredo, ele acaba mexendo com a libido de algumas pessoas, né? Existem pessoas, por exemplo, que são sadomasoquistas e que não revelam que são sadomasoquistas, né? Fazem disso um segredo e nos jogos sexuais elas começam a revelar e aquilo começa a existir dentro de um âmbito secreto, né? E aí ninguém fica... Já pensou quão absurdo seria nós levantássemos agora uma bandeira que assuma-se sadomasoquista. Se você gosta, você tem que dizer publicamente que gosta. Seria completamente louco, porque a gente iria entender que esse desejo sadomasoquista, ele é do âmbito privado e que isso não diz respeito a ninguém, né? E aí a militância LGBT é muito interessante, porque na verdade nós vamos perceber contradições dentro da própria figura do armário,
que são contradições que nós precisamos entender, por mais que eu continue concordando com essa política de representatividade identitária que o movimento LGBT faz, né? Durante o meu mestrado eu estive mais vinculada a isso que nós vamos chamar de uma teorização queer, de uma teoria pós-estruturalista de compreensão da sexualidade, mas hoje eu estou mais vinculada a uma perspectiva identitária, pelo menos dentro da política representativa, né? O que não significa dizer que dentro do âmbito das micropolíticas nós necessitamos de identidade. Então, eu acho que há espaço para ambas as vivências, né? Tanto no nível das micropolíticas de sujeitos que taticamente, contra o poder cis heteronormativo, reivindicam-se dentro de uma não identidade, como de sujeitos que se organizam politicamente a partir de identidades. Eu acho que os dois jogos, né, de poderes, eles são subversivos e eles são necessários. E acho, inclusive, que ambas políticas, tanto dentro da micropolítica como dentro de uma macropolítica, têm limites e têm possibilidades, né? Porque a gente sabe que boa parte das conquistas que nós estamos efetivando, elas são frutos de uma política representativa. Então é muito fácil questionar uma política de identidade quando políticas identitárias estão salvando vidas nesse país, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos, de certo modo, inclusive é um texto muito interessante do Stuart Hall, que ele traz exatamente, que está no livro Identidade e Diferença, que foi organizado pelo Tomás Tadeu da Silva, que tem um texto dele, Tomás Tadeu, da Catherine Woodward e do Stuart Hall. E o texto do Stuart Hall é exatamente esse. Quem precisa de identidade, né? É uma pergunta que a gente sempre costuma se fazer, né? E às vezes eu fico olhando para aquela bicha desconstruída, né? Que ela é agênero, que ela é queer, que ela é porra louca, que ela não quer se definir. E eu fico perguntando assim, quem precisa de identidade? Mona, tu não precisa? Pois vive esse teu fluir maravilhoso e tá ótimo, né? E eu acho que isso falta também uma certa consciência e sensibilidade dentro do movimento social, político, organizado LGBT, de não hierarquizar corpos no sentido de desprezar e de desmerecer aqueles corpos que não estão dentro de uma identidade. Que é exatamente esse o grande problema da política do armário. É que quando nós entendemos que há uma necessidade de sair do armário, o movimento ele vai construir a identidade desse homossexual que sai do armário e, portanto, uma identidade higienizada de um homossexual que pode se assumir e vai criar uma hierarquização. Portanto, essa saída do armário, quando ela começa a ser gestada, ela vai privilegiar a bicha branca, que na verdade não é bicha, porque o termo bicha ele é um termo marginal, ele é um termo que só é usado para aquelas bichas que rompem com os padrões cis heteronormativos, né? Então eu não aceito um homem branco sem questionar regras de gênero, extremamente dentro de uma performance cisgênero, dizer que é bicha. Você não é bicha. Bicha sou eu, que sou travesti, sou bicha travesti com muito orgulho, porque não renego a minha identidade homossexual, porque ela faz parte daquilo como hoje eu construo uma identidade feminina dentro da travestilidade, né? Então a gente pensando as identidades enquanto esse processo constante, não tem como eu esquecer o meu passado de bicha, então eu sou uma bicha travesti também, né? Só não gosto que me confundam com um homossexual. Não sou homossexual. Ser bicha travesti é completamente diferente de ser um homossexual. Então a bicha, ela é aquela que rompe. Mas quando o movimento inicia essa bandeira de saída do armário, ele vai gestar uma identidade que pode ser assumida publicamente, que é essa identidade que vai ser representada por um gay branco, cisnormativo, que tem uma performance masculinizada. Ele não
não pode ter uma performance feminina, né? A bicha afeminada, porque a bicha, ela é historicamente um sujeito afeminado, o próprio termo bicha, ele vem demarcar isso, então a bicha, ela vai romper com isso, mas o que vai ser gestado dentro dessa política de saída do armário é uma política higienista da identidade que vai gestar a homossexualidade, o sujeito homossexual. Tão tal que o movimento começa a ser conhecido ainda na década de 60 como movimento homossexual, no Brasil e no mundo. No próprio Brasil, o movimento vai ser conhecido como Movimento Homossexual Brasileiro, né? MHB. Então, o MHB ele vai surgir exatamente da gestação dessa identidade higienizada dentro da homossexualidade. Aí a gente percebe o quanto essa política do armário ela foi problemática nesse momento, porque ela possibilitou a saída apenas de um sujeito. Ela elegeu um sujeito que poderia sair publicamente do armário, porque se esse sujeito decidisse, por exemplo, ter trejeitos femininos, ser uma travesti, ele seria achincalhado dentro do próprio movimento, porque essa performance ela não era vista como uma performance sadia. Isso vai ficar evidente, por exemplo, quando na década de 70, né, se não me engano, se não me falha a memória, 60 ou 70, na verdade, 60, com certeza deve ser na década de 60. A identidade homossexual, ela vai ser retirada do catálogo de doenças da Associação Americana de Psiquiatria, que é uma das organizações mais importantes de catalogação de doenças, né? Junto com o CID, né? Além do CID, a gente vai ter esse manual, né? Que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. E por mais que seja uma associação americana, o que eles vão estar entendendo lá não vale apenas para os Estados Unidos, porque nós sabemos que já na década de 60 nós vivíamos uma política imperialista. Então, aquilo que os Estados Unidos determinava dentro dos seus códigos de psiquiatria era o que era lido, era o que era entendido como válido para todo mundo. Então, na década de 60, isso é tão perceptível que na década de 60 a Associação Americana de Psiquiatria deixa de considerar a homossexualidade doença e passa a inserir a travestilidade como doença. Olha só, é exatamente um reflexo desse jogo discursivo que vai determinar a homossexualidade dentro de um molde, dentro de uma identidade branca, de uma identidade de uma figura masculina, e vai marginalizar práticas femininas, né, que hoje nós entendemos como travesti, porque, na verdade, esse termo travesti, ele ganha uma força maior, e principalmente como identidade feminina, na década de 90, já que na década de 60 o termo existia, 60, 70, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o termo existia com uma carga pejorativa, né? E aí, apenas depois, na década de 90, esse termo ele passou a ser positivado e ser entendido como uma identidade de gênero e não mais dentro de uma margem, né? O Gui está comentando aqui, o documentário São Paulo em Wi-Fi mostra a constituição do movimento gay na noite com guetos de marginalidade, as bichas. Em 1973, está aqui, o Gui está colocando, a homossexualidade é retirada de patologia, né? Exatamente. Então, esse a gente precisa entender, porque vai mostrar o quanto esse movimento de saída do armário, ele vai privilegiar inicialmente uma identidade higienizada, que é essa identidade do homossexual branco, do homossexual com uma performance mais masculinizadora, né? E isso ainda existe até hoje, né? Até hoje existe dentro do próprio movimento, existe dentro da sociedade, porque nós sabemos
que os gays normativos, eles conseguem acessar espaços que nós travestis e que nós bichas afeminadas não conseguimos acessar. Então, por exemplo, eu hoje estou como professora de uma universidade. Sou a primeira professora da Universidade Federal do Piauí. Mas existem vários companheiros em vários departamentos que são gays. Vários. Por que eles conseguiram chegar e nós travestis não chegamos? Eles conseguem chegar porque eles fazem uso de uma estratégia de identidade masculina. Essa tática, porque na verdade aí é que está o processo de se assumir, que a própria Eva Sedgwick vai falar, ela vai dizer, olha, a pessoa que é negra, ela não tem esse processo de se assumir. Porque ela vai nascer com um fenótipo que vai identificá-la como negra. Agora, é claro, existe um processo de constituição da negritude. Ok. Do mesmo jeito, a mulher, ela nasce demarcada, a mulher dentro dos moldes cisgênero, né? Ela vai nascer demarcada com um órgão genital e a política de opressão dessa mulher, a misoginia, o machismo, vai se pautar a partir disso, né? Então, não há um processo de se assumir, embora as mulheres elas vão se construir dentro de uma identidade feminina. Mandar um beijo para Giovana Cardoso, nossa presidenta do Fonatrans, que acabou de entrar aqui na nossa live, tá, Giovana? Beijo, querida. Bebeu uma água? Não falo demais. Deixa eu continuar, então. Gente, onde é que eu estava? Então, as identidades que vão ser privilegiadas, né? Então, há um jogo, e não é todo mundo que vai se assumir, mas isso vai ser emblemático, né? Por exemplo, a Meg Rayara de Oliveira, que foi a primeira travesti negra doutora em educação do nosso país, ela disse que quando ela era criança, ela podia se esconder minimamente da homofobia, mas ela não podia se esconder do racismo, porque onde ela ia, as pessoas sabiam que era um corpo negro. Mas quando identificavam ela como um homossexual, né, que agora, na verdade, como uma travesti, que é o que ela é, mas achincalhavam ela com os trejeitos que a gente vai identificar como homossexual, mas a travestilidade dela já estava ali, né, ela parava, ela ficava estática. Né? Que é uma coisa que a gente tenta fazer, né? Ou seja, quando a gente está, inclusive na nossa infância, né? Quantas de nós, bichas afeminadas, na infância, na adolescência, não ouviu do pai a seguinte frase: anda direito, anda que nem homem, tira essa mão. Então há um processo constante que vai nos induzir a tolher os nossos gestos para que nós não possamos performar uma feminilidade, né? E isso, paradoxalmente, vai estar dentro da política do armário, porque vai dizer assim, olha, saia do armário, mas também não seja feminino. Olha só o paradoxo. Como é que eu vou sair do armário, mas eu não posso ser feminina dentro do movimento, né? Então, essas contradições, esses movimentos são múltiplos dentro da figura do armário e a gente precisa entender essa multiplicidade que está dentro dessa estratégia política que é o saia do armário, né? E aí, principalmente, que aí é uma análise que é mais, pode ser mais complicado das pessoas entenderem, porque a gente acredita que só possa haver felicidade fora do armário, né? E a gente precisa lembrar que os jogos de sadismo, os jogos de desejo, os jogos que nos fazem feliz, eles estão para além do dentro e do fora do armário. Eu acredito que a maioria das pessoas deva se sentir mais confortável quando saem do armário. Mas eu não posso construir um discurso hegemônico de que alguns corpos possam fazer, né, como eu coloco lá na minha dissertação, possam fazer festas dentro desse armário. Gente, olha, se a gente for contar aí as histórias de bichas, de gays, de homossexuais, de travestis, que antes de sair desse armário, o tanto que já aprontaram e o quanto de alegria não houve dentro dessas brincadeiras, gente, dava livros, livros e mais livros. E livros que seriam muito bem vendidos, porque é cada história que as bichas fazem para ter prazer clandestinamente e de modo escondido, né? Não vou dizer, não posso dizer que não haja também
dores nessa vivência clandestina. Há também isso, né? Lógico que alguns corpos vão preferir, como eu já disse, essa vivência fora do armário, essa saída do armário. Mas a gente precisa entender que é próprio, como Foucault vai demarcar, do exercício do poder à prática do prazer. Então, esses jogos de poder, esse escondido, esse desejo, né, que às vezes parece reprimido, às vezes ele parece que é expandido, uma vivência máxima de um desejo que dura 1 hora num quarto de motel. 1 hora por semana num quarto de motel. É a única possibilidade de desejo, né? E toda uma outra vida que é vivenciada dentro de outros moldes, né? Então, a gente sabe que isso pode ser extremamente danoso, né? Por isso que eu tenho entendido que, na verdade, o movimento social, ele deve batalhar não para que as pessoas sejam obrigadas a sair do armário. O movimento social deve batalhar para que as pessoas possam se sentir confortáveis caso desejem sair do armário. Né? Então não é o nosso, porque parece a política do armário, parece que é uma assuma-se obrigatória, quase um arranca a pessoa do armário, né? Você tem que se assumir, você não vai ser feliz se você não se assumir. E aí é por isso que a gente, dentro das perspectivas pós-estruturalistas, né? Quem lê Foucault, quem lê Lyotard, quem lê Deleuze, vai questionar isso que a gente chama, dentro da perspectiva pós-estruturalista, de críticas metanarrativas. Então essa ideia de você dizer que você só vai ser feliz se sair do armário é uma metanarrativa. É uma metanarrativa que tem uma teleologia. Você só tem um fim possível. O único modo do sujeito homossexual ser feliz é sair do armário. Ora, eu acho que a gente tem uma estratégia discursiva que é extremamente problemática aqui. E aí eu não estou dizendo que não é para as pessoas sair do armário, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que sair mesmo, entendeu? Mas nós não podemos fazer disso a única estratégia válida para a compreensão dos sujeitos, porque isso é ditatorial, isso é uma imposição. Nós precisamos respeitar os fluxos de desejos que as pessoas criam, né? E aí isso vai estar dentro de uma perspectiva muito mais micropolítica, né? O que não impede de pessoas que se assumam estejam dentro de uma estratégia que é macropolítica, né? Como eu, inclusive, estou, né? Eu fiz uma escolha política de ser militante. Eu fiz porque, na verdade, o que dá sentido à minha vida. Várias das vezes, quando eu me pego em crises existenciais, a única certeza que eu tenho que me mantém viva é que eu sou militante, é que a minha história inspira pessoas, é que pessoas se veem refletidas na minha história. E isso diariamente me dá forças para continuar. Então, eu escolhi essa vida militante. Eu escolhi porque, na verdade, há, de certo modo, uma imposição dela. Porque eu entendi que ou eu milito ou eu vou morrer. E se eu não morrer, as minhas irmãs vão continuar morrendo. Mas é uma escolha ética que eu fiz. E essa escolha ética, ela não pode, de modo algum, ser imposta a outros corpos, a outras subjetividades. Nós precisamos respeitar os tempos que as pessoas têm de gestar sua individualidade, de gestar esse processo. Eu vou usar essa categoria, que é uma categoria muito marxista, que é a categoria emancipação. E aí é exatamente o grande problema da emancipação. É porque há um fim determinado. O sujeito ele tem que se emancipar porque ele sai disso para isso. É como se fosse um Pokémon. Ele tem já que evoluir para isso. É o que a categoria emancipação faz dentro de uma perspectiva marxista. Dentro de estratégias micropolíticas do desejo, não há esse resultado a priori. Porque, na verdade, é o próprio movimento, é o fluxo do desejo que vai determinando os lugares que essa subjetividade vai ocupando, os níveis de processo de assunção que essa identidade, que essa subjetividade, ela vai tendo, né? Então,
eu acredito, né, o que eu defendo na minha dissertação, né, perguntaram onde minha dissertação está disponível, está no site da USP, depois eu posso passar para vocês, né, embora eu esteja planejando só agora esse primeiro semestre terminar o meu primeiro livro, para no próximo semestre eu começar a organizar a dissertação para publicação, até porque lá no site ela ainda está com o meu nome civil, né, porque quando eu defendi ainda não tinha essa identidade pública travesti, né? Então eu estou querendo organizar a publicação da minha dissertação com o meu nome social para que seja mais acessível para as pessoas lerem e citarem, se necessário, com o meu nome, né, real, né? Apesar que a gente burla a BNT e pode ler com o meu nome civil e citar com o nome social, porque a BNT ela não manda na vida da gente, não. Quem manda é a gente, é o desejo, meu amor. Acho que já está com 40 minutos. Se alguém quiser agora fazer alguma pergunta, 36. É porque a gente começou um pouquinho depois. O meu relógio é que tá. O meu computador já é 16h40, tá? Faltando? Eu tinha até anotado aqui algumas coisas, mas eu acho que eu já falei exatamente tudo isso. Mas comente alguma coisa também, se alguém quiser também fazer perguntas, aí a gente dialoga mais um pouco. Tá. Na minha leitura, eu fiquei com algumas questões. E eu coloquei a citação, mas eu não vou falar a citação, vou fazer só a pergunta. A minha primeira dúvida foi diante de um excerto, né, do texto da Sedgwick, que é de para quem que o armário ele serve de maneira menos extorsiva, porque o armário ele não serve da mesma forma para todo mundo, como a gente sabe. E a gente também sabe que mesmo que você saia do armário, você não tem como sair totalmente do armário. Você está saindo do armário todo dia. Sempre que você conhece uma pessoa, sempre que você... A Sedgwick, ela fala isso, né? Quando você vai no médico, quando você conhece alguém e que você tem que se autoafirmar novamente enquanto um gay ou uma bicha, ou, enfim, com que te identificar. Isso é sair do armário. E aí eu fiquei me perguntando de para quem esse armário serve de maneira menos extorsiva, porque eu não sei se ela está falando diretamente das bichas afeminadas e das bichas com maior passabilidade, ou se ela não entra no mérito da questão, porque na versão condensada ela não entra nesse mérito, só que ela fala um pouco com exceção das bichas afeminadas, alguma coisa assim, mas ela não entra muito no mérito dessa questão. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Na verdade, esses grandes desafios da gente pensar a política do armário, como a Eva Sedgwick vai colocar, ele vai trazer exatamente o problema dessa relação dialética, dessa relação binária que o mundo nos dá. Porque, na verdade, parece que a homossexualidade ou ela é pública ou ela é privada. Quando, na verdade, para todos nós, ela é pública e privada ao mesmo tempo. Porque nós deslizamos entre essas fronteiras do público e do privado. Por isso é que os meus copesquisadores da dissertação de mestrado, eles utilizam o seguinte confeto, né? Ou a seguinte metáfora. A sexualidade enganchada no armário. Sempre parece que vai ter uma parte de nós que vai estar ali enganchadinha. Por quê? Nós, bichas afeminadas, andamos mesmo com essa placa de viado o tempo todo no peito da gente, né? Então, pra gente, esse jogo é muito mais público. Mas para alguns sujeitos, né? Inclusive sujeitos que são militantes, né? Aquela velha coisa assim, a gente brinca às vezes assim, fulano de tal, se ficar parado parece homem, né? Fulano de tal se mexeu, a gente já sabe que... Então essas brincadeiras, elas vão revelar exatamente... outra brincadeira que a gente faz, que é extremamente reveladora dessas fronteiras, né? O gaydar, né? Quantas vezes a gente fica numa mesa, aí passa alguém assim, eita, meu gaydar deu sinal agora. Aí quem foi? Eu não vi, não. Outras vezes uma travesti, uma amiga da gente que também tem o gaydar dela, né? Ela disse, não, amiga, eu tô achando que não é, não. Mulher, repara bem aqui, o jeito que ele vai passar a mão no cabelo dele pra tu ver se não é. Aí a pessoa repara, né? Ela passa a mão, eita, é mesmo. Aquele jeito ali de pegar no... Olha só.
Para algumas pessoas é, para outras não é. Então, o problema dessa relação do armário é que parece que ela precisa construir uma fronteira entre o fora e o dentro. Quando, na verdade, essas fronteiras, quando você se assume ou não, na verdade, elas podem ser fronteiras que deslizam o tempo todo, né? Já tive palestra com pessoas, né? Começou a palestra, o fulano, aí eu ficava assim, meu Deus, será que esse homem que vai falar, ele é gay mesmo? Gente, mas aqui é uma mesa LGBT, será que botaram um hétero mesmo para falar? Porque a pessoa não estava dentro daquilo que a gente constrói imaginativamente do que seria uma identidade homossexual. Mas ele está lá numa mesa LGBT expondo que é homossexual, inclusive, né? Então, olha só os jogos entre isso que é privado e que é público, né? E aí a gente precisa estar atento a isso, que mesmo que o movimento LGBT tenha essa estratégia de saia do armário, ninguém, a não ser as bichas afeminadas, né, sai completamente. E até para a gente há, de certa forma, âmbitos que a gente mantém dentro de um privado, né? E outra coisa que a gente precisa destacar também nessa relação público e privado é que é próprio do movimento LGBT e do movimento feminista, principalmente, que na verdade vai ser pauta desses movimentos, disso que a gente pode chamar de guerras culturais, né? É entender que o pessoal ele é político, que é inclusive um lema do feminismo, né? E aí isso vai ser muito emblemático também para a figura do armário, porque a gente vai começar a entender que a nossa vivência, ela não é apenas do foro privado. Mas olha só que louco, né? Que aí você pega algo que deveria ser privado, que deveria ser respeitado no âmbito da privacidade, mas aí nós devemos expor essa privacidade para garantir minimamente um direito público. É isso que acontece com o movimento homossexual. Porque, de certo modo, as pessoas têm razão quando elas dizem assim: eu acho que vocês não deveriam ficar dizendo o tempo todo que são gays ou que são travestis. Concordo. Não precisaríamos se não vivêssemos numa sociedade que constantemente tenta nos apagar. Mas como a sociedade tenta nos apagar, a gente elegeu como estratégia a afirmação das diferenças. Então, há um jogo nisso, nesse movimento que nós optamos por trazer questões do foro íntimo, do foro privado, para uma esfera pública, né? E aí também isso está dentro da figura do armário, né? Porque eram coisas que podemos usar a metáfora do armário. Seriam coisas que deveriam estar dentro do armário, mas que nós tiramos do armário para que esse armário ele possa existir, para que essas pessoas elas possam existir, né? Então, o armário, no texto da Eva Sedgwick, que ela vai trabalhar várias dualidades que o armário ele vai possibilitar, né, a nossa compreensão. E aí, dentro de uma perspectiva mais pós-estruturalista, a gente entender, na verdade, muito mais como possibilidades do que como uma posição binária, né? Tendo em vista aí os próprios estudos do Derrida, de outros autores pós-estruturalistas que vão questionar profundamente essa compreensão que nós temos extremamente binária, né? O quanto o binarismo ele é extremamente limitante para a nossa vivência social, para a própria liberação dos fluxos do desejo, né? Sim. A professora Caí falou, né? Boa tarde, estou amando a live, sou fã de vocês. Beijo, Caí. Amo ela. Sempre me perguntam qual é a diferença entre travesti e mulher trans. Tem diferença? Se sim, qual é? Se não, é uma forma de dividir a sexualidade em caixas? Na verdade, é assim. Não, a diferença, eu não gosto de falar a diferença porque parece que tem uma receita, tá? E aí parece que tem uma receita que você pode identificar a travesti e você pode identificar a transexual. Ou a transgênero. Travesti é uma identidade que surge de uma forma marginalizada, tá? Então ela é um termo pejorativo e que depois foi positivado. Travesti só pode ser usado no feminino. O termo transexual é um termo que é válido para homens e para mulheres. Portanto, existem homens transexuais e existem mulheres transexuais, tá?
tanto travestis como transexuais divergem da designação que lhes é dada ao nascer e não aceitam essa ideia de que é o genital que determina o nosso gênero e a nossa sexualidade. Então, possuem mais convergências do que divergências. E para saber se alguém é travesti ou transexual, é só perguntar. Mas digo logo, não faz diferença você saber se é travesti ou se é transexual. Afinal, você não vai se referir. Só é claro, por exemplo, quando o Guilherme me pediu informações para colocar no meu banner, né? Aí ele diz: professora, a senhora prefere ser identificada como travesti ou como transexual? Foi necessário que ele me perguntasse isso. Mas, para falar comigo, como Letícia, você não precisa saber se eu sou travesti ou sou transexual, né? Então, são questões que a gente precisa... eu acho legal, às vezes, entender a diferença, mas no frigir dos ovos, a diferença, ela, para quem é cisgênero, ela não tem o menor sentido, entende? Assim, ela não vai mudar muita coisa no modo, porque não muda nada, na verdade, assim, para quem é cisgênero, né? Para a gente muda porque a gente reafirma a identidade e positivou, principalmente. Sim. Aí, professora, o Lucas Enoch perguntou: dentro da sua história de militante, qual foi o seu maior desafio para estar na posição em que você está hoje, enquanto professora travesti? Superar a minha inimiga. Na verdade, esse desafio, ele permanece até hoje, porque eu sou a minha maior inimiga, né? Na verdade, uma inimiga que é gestada por anos de violências, né? E que a gente acaba introjetando em nós a ideia de que nós não somos capazes, de que nós não somos bons o suficientes, e vencer essa inimiga é uma luta diária, porque todos os dias ela faz questão de acordar primeiro do que eu para dizer que eu não sou boa e que eu não merecia estar onde eu estou. E todos os dias eu preciso olhar nos olhos dessa minha inimiga, dessa minha irmã, e aprender a andar com essa minha irmã, porque eu não consigo matá-la, eu já tentei matá-la, então eu tive que descobrir meios de conviver com essa minha inimiga, que é resultado de uma sociedade transfóbica, né? E que somente nós que vivemos dentro dessas violências sabemos o que é ter que enfrentar a si mesmo diariamente para poder continuar tendo forças para existir, né? Então essa é a minha maior dificuldade, ela é interna mesmo, mas não é um interno porque eu criei isso sozinha. Esse interno que habita dentro de mim, ele é resultado de processos sociais de exclusão. Sim. A Caí Que legal. perguntou... Você já leu aí? Eu vou ler aqui. Tô vendo aqui os pessoais comentando. Fonatrans está conosco, beijo. Só mandar um beijinho aqui para Fonatrans também. Pronto, Risotrio, beijo, amada irmã drag, maravilhosa. Eu amo esse nome. A Caí agradeceu pela resposta e perguntou como sair dessa perspectiva binária, né? De quais exercícios podemos fazer no cotidiano. Olha, eu tenho que ler até mais essas coisas binárias, eu confesso que eu não leio tanto. Na minha pesquisa de mestrado, que era o que eu poderia estar mais próxima, né? Já que agora no doutorado eu trabalho muito mais com o feminismo negro, mas eu sempre, eu sempre sou de uma lógica da confusão das fronteiras, sabe? Eu acho que o mundo binário, né? Ele existe e a gente às vezes sempre acaba fazendo referência a eles. Sabe aquela... tem um livro do Deleuze, né, que é Repetição e Diferença, né? Lembro do conceito de Butler de paródia de gênero, onde ela vai colocar que nós somos todas cópias das cópias das cópias, já que não existe um gênero original. Eu acho que esse mundo binário, ele é uma estrutura moderna que nós criamos, né, para entender o nosso mundo, e que essa estrutura ela ainda faz muito sentido na nossa sociedade. O que não impede da gente pluralizar a partir dessa pauta binária, né? Então, é como a gente está entendendo. Há um âmbito público, há um âmbito privado, mas a gente não consegue separar. Não é como a clara e o ovo, onde a clara e a gema, né? Não dá para ter aquela membrana que separa, aqui é o público, aqui é o privado. Então, essa dicotomia ela precisa ser redesenhada para a gente entender que, na verdade, há multiplicidades. Essas multiplicidades elas vão colocar os sujeitos
e as nossas subjetividades em múltiplos lugares, para além disso que a gente vai delimitar tão fixamente como público e privado, né? Então, esses binarismos, né, eles são superados quando nós passamos a entender, né, que há multiplicidade, que é o conceito de rizoma do Deleuze, né? Então, entender que há dentro dessa estrutura binária, na verdade, o que há é uma produção rizomática intensa, né? E que em alguns momentos é extremamente difícil entender o que é privado e o que é público, o que é masculino e o que é feminino, porque por mais que eu tenha uma identidade feminina, quantos símbolos no meu corpo eu não tenho que são tidos e lidos como masculino, e como eu jogo dentro disso que a sociedade reduz a um binarismo e construa uma identidade múltipla e plural. Estou vendo aqui uma bicha afeminada na minha frente e essa bicha vem com bigode. Bigode não é coisa de homem? Mas a bicha tá de bigode. Então a bicha, ela brinca com esse binarismo e ela produz outra coisa, que nem é mais masculino e nem é mais feminino. Então esse campo da produção, né, de subjetividade e de multiplicidade, ele ultrapassa a lógica binária, né? Espero ter pelo menos refletido um pouco, porque são coisas que às vezes nem eu entendo. Professora, deixa eu ver aqui. A Vasconcelos Stenlina diz: parabéns pela live, professora. A Universidade de Educação é um esforço danoso no respeito às diversidades. Como foi o seu percurso formativo? Eu sou graduado em pedagogia, eu assumi minha primeira dissidência sexual, né, dentro da homossexualidade. Eu era uma bicha afeminada na graduação. Depois eu foi em Parnaíba, né, que eu fiz minha graduação. Sou filha da UFPI, que agora é o UFDPA. Depois vim para Teresina fazer meu mestrado, né? E agora estou fazendo doutorado. Então foi um percurso de descobertas, porque eu fiz graduação e mestrado dentro de uma homossexualidade, né? De uma bicha afeminada, e agora venho para essa produção de doutorado com uma corpa completamente diferente, né, que traz as marcas dessas corporalidades anterior, mas que se entende agora dentro de uma identidade travesti, né? E minha pesquisa, ela sempre foi uma pesquisa pautada no gênero e na sexualidade, exatamente por entender que se nós não pesquisarmos as nossas questões, a cisgeneridade não vai pesquisar, e quando a cisgeneridade nos pesquisa, ela não produz saberes honestos, porque o olhar deles é extremamente impossibilitado de olhar as nossas particularidades, as nossas singularidades. Não estou dizendo que eles não sejam capazes, estou dizendo que eles enfrentam muitos problemas exatamente porque esse mundo, como eles entendem normativo, fazem com que o olhar deles esteja o tempo todo querendo normatizar os nossos corpos, né? Não falando, por exemplo, que a Kai está dentro disso, mas, por exemplo, essa pergunta do que é travesti, o que é transexual, eu percebo que é muito uma dúvida cisgênera, né? É mais uma curiosidade cisgênera do que uma necessidade das travestis e das transexuais. Tão tal que a gente geralmente responde pessoas cisgêneras, né? E não estou dizendo, tirando o mérito da pergunta, mas estou usando como exemplo dos desafios que a cisgeneridade tem para entender as subjetividades travestis. Mandar um beijo também para a Elaine, que é pesquisadora da Fiocruz aqui no Piauí, que está nos assistindo agora. Beijo, Elaine. Gente, eu pareço uma blogueira mandando beijo pro povo, mas enfim. É que eu gosto dos meus amiguinhos. Última pergunta, acho que dá tempo, talvez. Vamos lá tentar responder. A Caí também perguntou, né? Estamos passando por um momento que nunca vimos antes. A senhora percebe algum abismo entre a saúde para a população LGBT antes e agora durante a pandemia? Sim, na verdade, eu tenho costumado dizer muito que a pandemia ela colocou a olhos nus assimetrias sociais que o movimento social já denuncia há bastante tempo, né? Então, na verdade, hoje mesmo, deixa eu só olhar bem aqui se não já saiu, olhar aqui no meu computador se não já saiu.
A gente já teve 80 e poucos casos, as meninas estavam comentando agora mesmo no grupo, de transfobia. Não consigo achar agora o grupo, mas acabaram de me mandar essa atualização. Então, as mulheres trans e travestis, elas não estão deixando de morrer na pandemia, mesmo com políticas de isolamento social. As mulheres negras continuam sendo espancadas, mortas, a juventude negra continua sendo morta nas favelas por balas. Então, todas essas assimetrias sociais, elas estão se intensificando no processo de pandemia, né? E, na verdade, são processos que nós já denunciamos há muito tempo. O movimento LGBT já tem 51 anos de existência, né? Então, tudo isso, né, que está se amplificando na pandemia, né, é algo que nós já denunciamos e que nós já tentamos construir estratégias. E a comunidade LGBT, principalmente travestis e transexuais, tem se unido bastante. Inclusive, várias ações de entregas de cesta básica são articuladas por travestis. A gente costuma dizer que, se depender de nós, travestis e transexuais, nenhuma de nós vai morrer de fome, porque nós nos articulamos para fazer ações solidárias nesse período de pandemia, né? Coisa que, inclusive, o poder público não faz, e quando alguns institutos fazem, eles excluem os nossos corpos, né? Então, tem entrega de cesta básica em comunidade disso, em comunidade daquilo, mas não há um cadastro para travestis receberem cestas básicas, né? Então, isso é complicado também. Deu para responder, ainda bem. Deu. E eu aqui olhando a hora, não, deu tudo de boa. Professora, agradeço em nome do Núcleo e em meu nome também, e todos que estão assistindo pela sua presença hoje. Foi muito esclarecedor, como a Elaine falou, foi muito didático, foi muito importante e necessária essa fala. E eu reitero o convite para todo mundo continuar assistindo. Vão ter mais 2 lives, dia 27 e dia 29, ainda sobre essa temática LGBTQI+. E eu espero que todos vocês assistam. E é isso, professora, se a senhora quiser dar um tchauzinho, ainda temos aí uns 2 minutinhos. Tá bom, gente. Eu só agradeço também o convite do professor Guilherme, Kleber pela moderação, tá? Ao Nutepes, tá bom? Dizer que eu acho excelente essa iniciativa do grupo, tá produzindo esses, dialogando com esses saberes e de modo público também, né? Isso é bastante interessante, tá? Mandar um beijo para a Jéssica Rodrigues, para o Benedito, que estão aí nos acompanhando também, e dizer que me sigam também aí no Instagram, que a gente está sempre... Quem me acompanha sabe, estou sempre aí nas lives, produzindo conhecimento, dando dica de filme, textinhos e etc, etc e tal. Então a gente está sempre nesse processo de troca constante de aprendizagem coletiva, né? Para que a gente possa... Beijo para o Martim de Floriano também, que está com um projeto de lives lá em Floriano também. É muita gente. Beijo a Kai, que eu acho linda, sempre está me acompanhando também. Beijo, meus amores. Obrigada, Tchau, viu? gente. Obrigado por participar. Até a próxima. Tchau, Tchau, professora. tchau.